O primeiro link aqui na descrição é um link para um vídeo que eu explico quem é Bolsonaro. O nome desse vídeo é Entenda Bolsonaro. Veja esse vídeo se você ainda não viu e principalmente compartilhe com a maior quantidade de pessoas possíveis. Porque esse é um vídeo que eu faço uma análise, um apanhado sobre as intenções de Bolsonaro, quem é Bolsonaro, os seus planos, para que nós possamos entender melhor o pensamento do nosso presidente. E compartilhe o vídeo porque nós precisamos bater o mais rápido possível a marca dos 20 mil inscritos aqui no nosso canal do Professor Leonardo. Vocês são agentes propagadores desse nosso instrumento de combate ao anti-intelectualismo e de combate ao pensamento superficial. E nesse meu vídeo que eu falo, que eu explico quem é Bolsonaro, eu dou um destaque para os evangélicos, principalmente para os neopentecostais. Não são todos os evangélicos que apoiam Bolsonaro, obviamente, que votam em Jair Bolsonaro, mas uma quantidade considerável de evangélicos, principalmente neopentecostais, apoia Bolsonaro. Bolsonaro, ele recebeu um apoio maciço dessa comunidade durante as eleições e continua recebendo apoio agora mesmo após a sua eleição. Eles são basicamente aqueles que ainda sustentam o governo Bolsonaro. Eu disse em outros vídeos que Bolsonaro tem 5 núcleos de poderes e 4 desses núcleos estão esvaziando. Nós temos os intelectuais de direita, Lobão, Pondé, entre outras pessoas, que também que foi um núcleo que já se esvaziou. Nós temos a imprensa de direita que se esvaziou também. Partidos e políticos da direita como terceiro núcleo de poder que também estão se esvaziando. E o quarto núcleo de poder que foi esvaziado são o núcleo do próprio governo. Paulo Guedes, Sérgio Moro, militares, que também começou a se esvaziar. O único núcleo que ainda sustenta Bolsonaro é justamente o núcleo popular, o núcleo dos eleitores de Bolsonaro. E aí eu coloco os extremistas de direita e também os neopentecostais, os evangélicos neopentecostais, que são a maioria desse grupo. E esse núcleo de poder, eles ainda sustentam bastante Bolsonaro. Os evangélicos, eles têm uma importância grande para o governo, principalmente para Bolsonaro, porque no ano de 2020 nós vamos ter o censo do IBGE, o novo censo do IBGE. E é muito possível que a partir de 2020 os evangélicos sejam a maioria no nosso país. Em 2010, os católicos ainda eram a maioria, mas é muito possível e as expectativas indicam isso, que nós encontramos nas pesquisas aqui na internet, que em 2020 a maioria da população brasileira vai ser evangélica. Ou seja, é muito melhor para um presidente governar junto com a maioria. Isso sem contar, na verdade, que muitos católicos são não praticantes. Então, se nós formos fazer essa limpa, já é possível nós imaginarmos que os evangélicos são, de fato, sim, a maioria no nosso país. Não são todos evangélicos que são apoiadores de Bolsonaro, isso é óbvio, mas uma quantidade considerável desse grupo apoia Bolsonaro. E Bolsonaro precisa manter essas pessoas para perto de si. Hoje, Bolsonaro ele tem 35% de aprovação. 35% dos brasileiros acham que Bolsonaro faz um governo bom ou ótimo. E sistematicamente, em seguidas pesquisas, nós estamos mantendo esse patamar de 35% de bom ou ótimo. A quantidade de pessoas que acham que o governo é ruim ou péssimo tem aumentado, mas Bolsonaro mantém ali os seus 35% de bom ou ótimo. Com 35% é muito difícil, para não dizer impossível, que Bolsonaro caia pela via do impeachment. Eu acho praticamente impossível isso acontecer, porque é uma quantidade muito grande de pessoas que ainda sustentam o governo. Eu não acredito, né? Então, muitas pessoas falam assim, olha, mas Bolsonaro ele foi eleito pelo antipetismo, as pessoas elegeram Bolsonaro por conta desse sentimento anti-PT e vão se esvaziar, vão tirar o seu apoio à medida que as coisas começarem a piorar. Eu concordo com essa análise, eu já falei sobre isso muitas vezes, fiz até um vídeo, Bolsonaro não me ouviu. E nesse vídeo eu falo que eu faço uma análise do que o Pondé falou, e eu concordo com a análise dele, que a direita ela se convergiu para Bolsonaro, ela se uniu para votar em Bolsonaro para evitar uma volta de um governo petista. Mas com o passar do tempo, essa base frágil de eleitores de Bolsonaro, que eu já vinha falando lá atrás, começou a se dissipar. E aí hoje nós temos ali 35%. É possível que essa base se dilua ainda mais um pouco, essa quantidade de apoiadores de Bolsonaro, chega a uns 30%, talvez até 25%. Só que com 25% ainda é uma base muito sólida de apoio. Bolsonaro não vai cair, não vai sofrer o impeachment com 25% de aprovação. Macron, na França, governou com uma porcentagem muito menor. E o processo de impeachment ele é muito doloroso, ele é um remédio muito amargo para a população.
Porque a população ela escolhe o presidente. Não adianta falar que não foi a maioria que escolheu, porque foi a maioria. Você pegar, mas a gente pega a quantidade de brancos, nulos, abstenções e eleitores que votaram no Haddad, vai passar ali de 50%, não vai dar a maioria no Bolsonaro. Isso é apenas retórica, é muito difícil. A maioria dos processos eleitorais acaba acontecendo esse fenômeno que ocorreu na eleição aqui no Brasil, onde um presidente ele não é eleito pela maioria, digamos assim. Mas ali, quando você pega os votos válidos, Bolsonaro foi eleito pela maioria. E quando você faz um processo de impeachment e tira o presidente, sempre vão ter algumas pessoas que vão ficar insatisfeitas, não porque um presidente saiu, mas insatisfeitas com a própria democracia. Poxa, eu escolhi aquele presidente e agora um terceiro, outras pessoas vão e tiram esse presidente que eu escolhi. Ou seja, o meu voto não vale de absolutamente nada, não valeu de absolutamente nada. Então existe uma perda democrática aí, um custo democrático, podemos colocar, muito grande. Então Bolsonaro ele precisa manter esses 25% de apoiadores, esses 35% de apoiadores, melhor dizendo. Então o que ele fez e que ele vem fazendo e que eu já havia falado lá atrás que ele poderia fazer? Ele está acenando cada vez mais para esse grupo evangélico. Ontem, em um culto religioso, em um evento na Assembleia de Deus, ele já falou para os evangélicos que ele gostaria que tivesse um ministro do STF que fosse evangélico. Eu até mesmo fiz um vídeo falando sobre isso. É muito possível que o juiz Marcelo Bretas, que é evangélico e apoiador de Bolsonaro, seja indicado pelo presidente para assumir a vaga que vai abrir no ano que vem para ministro no STF. E o Sérgio Moro, que estava pleiteando essa vaga, falou que para ele tudo bem, ele pode esperar um segundo momento. E por que Bolsonaro faz isso? Porque ele quer sempre cultivar esse apoio dos evangélicos. Nós aprendemos em marketing lá com o Kotler que é muito mais barato, na perspectiva de mercado, você manter clientes do que você conquistar clientes novos. Então, é barato não só na questão de dinheiro, mas também no esforço energético, emocional, para que você traga novos clientes. Então é muito mais barato você manter aqueles clientes que você já tem. Então Bolsonaro ele precisa manter essa comunidade evangélica a seu favor. E ele tem feito isso. Essa indicação que vamos ter um ministro do STF evangélico, acena para essa comunidade. Bolsonaro no dia 26 ele esteve numa igreja batista, então acena mais para essas pessoas mais religiosas. E o seu discurso está sofrendo uma guinada para o campo religioso. Muitas pessoas falando que Bolsonaro é um emissário, enviado de Deus, que Bolsonaro é um predestinado. Então isso mexe bastante com as pessoas. Como que Bolsonaro pode perder o apoio dessa comunidade? Nesse momento é muito difícil. Aquelas análises tradicionais são as análises do Reinaldo Azevedo. Que se começar a faltar comida na mesa, começar a faltar emprego, começar a faltar dinheiro, as pessoas começarem a passar fome e elas vão tirar o apoio de Bolsonaro, não serve para essa situação. E por que não serve? Porque Bolsonaro ele não segue os padrões tradicionais dos governantes anteriores a ele. Bolsonaro tem um discurso muito mais forte em termos religiosos e ele tem um discurso que é muito forte para essas pessoas. No evento que nós tivemos na Assembleia de Deus ontem, Bolsonaro ele falava, as pessoas gritavam, as pessoas aplaudiam e ele disse: eu vou colocar os interesses da população na frente, eu não irei me render. Se fosse outra pessoa no meu lugar, já teria cedido a pressão. Mas eu não, eu sempre vou buscar os interesses da população. É claro que nós estamos tendo dificuldades, porque estamos batendo de frente com outros interesses, nós estamos batendo de frente com o sistema. Então, ao fazer isso, Bolsonaro ele está se eximindo da culpa. E essa desculpa cola com as pessoas, com esse grupo. Porque no dia 26, nas manifestações, eles já deram a desculpa perfeita para Bolsonaro. A culpa dos problemas do Brasil não é de Bolsonaro, é do Congresso, é do Rodrigo Maia. Então Bolsonaro ele tem essa desculpa e ele está reforçando esse discurso. Ele vem falando: eu estou tentando, está difícil, a pressão está muito grande, eu quero mudar o país, mas as forças ocultas não deixam que eu mude o país, e não é a minha culpa, eu estou tentando. Então perceba que a culpa para essas pessoas não é de Bolsonaro, porque ele está tentando mudar. A culpa são das pessoas, são dos corruptos, são do sistema falido, é do sistema mau que não deixa que Bolsonaro, o enviado por Deus, e isso é muito forte, que o Bolsonaro, o enviado por Deus, resolva o problema do país. O que pode acontecer para Bolsonaro perder o apoio dessa comunidade? Ele tem que fazer algo que acabe ferindo os ideais da comunidade evangélica. Talvez, se for confirmada a ligação com as milícias, pode ser que Bolsonaro acabe perdendo o apoio, um pouco do apoio dessas pessoas. Mas eu não sei, porque pode falar, porque essas pessoas na cabeça delas pode acabar sendo
isso vindo como sendo uma conspiração da imprensa, uma conspiração contra a própria comunidade evangélica, caso a relação de Bolsonaro e essa comunidade acabe se estreitando ainda mais. Porque os evangélicos, eles se acostumaram no país a sofrerem ataques, a sofrerem muitos deboches, a sofrerem até um certo tipo de, podemos dizer, perseguição, não perseguição religiosa, mas muitos deboches, muitas críticas. Então eles já estão acostumados e eles podem encarar toda essa situação envolvendo Bolsonaro como sendo mais um ataque que eles já recebem incansavelmente da sociedade brasileira. Então eles podem acabar até mesmo defendendo Bolsonaro ainda mais. E existe algo muito poderoso. Porque eu vim falando, tem uma tese, né, que Bolsonaro, e nós precisamos desenvolvê-la, que Bolsonaro, ele na verdade não é um presidente, ele é um capitão de um movimento bonapartista. E ele traz os evangélicos para serem o seu exército. E isso é poderoso porque você dá às pessoas o senso de integração a algo maior. A experiência de Hawthorne, lá atrás da administração, mostrou que é necessário que as pessoas elas querem se sentir parte de algo. E quando o Bolsonaro fala, nós vamos juntos mudar o Brasil, nós estamos nessa caminhada, ele coloca essas pessoas como sendo parte de algo maior, como sendo parte diretamente de um projeto de Deus. Porque se ele, Bolsonaro, é o enviado por Deus para mudar o Brasil, aqueles que estiverem juntos de Bolsonaro estarão juntos de Deus. Então ele consegue trazer um discurso divino, ele traz as pessoas para esse discurso divino, coloca eles juntos, olha, vocês fazem parte dessa missão de Deus aqui no Brasil, então vocês fazem parte de algo divino, de algo espiritual muito mais elevado. Então perceba que esse discurso é muito forte e ele precisa dessa comunidade porque a comunidade evangélica vai blindar o governo Bolsonaro das crises e assim ele vai conseguir tocar o seu governo até o final do seu mandato. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa minha análise, se você tem outros pontos para considerar, deixa aqui que é muito importante a gente ter essa troca de figurinhas para fazermos análises cada vez melhores com perspectivas e pontos de vista diferentes. Considere se inscrever no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.